Caminho Consciente. Audiolivros apresenta O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Se gostar do conteúdo, apoie o canal, apertando o botão de gostei, compartilhando o vídeo, se inscrevendo e ativando as notificações, para que possa receber novos audiolivros todas as semanas. Capítulo 3. A Criação. A formação dos mundos. Questão 37. O universo foi criado, ou sempre existiu, assim como Deus? Está fora de cogitação que o universo tenha criado a si mesmo. E se existisse desde sempre, assim como Deus, não seria obra dele. A razão nos diz ser impossível que o universo tenha feito a si mesmo, e que também não pode ser obra do acaso, tendo, então, que ser uma obra de Deus. Questão 38. Como Deus criou o universo? Deus criou o universo por sua vontade, e não há expressão melhor para descrever essa vontade onipotente do que essas palavras de Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Questão 39. Poderemos descobrir de que modo os mundos são formados? Tudo o que se pode dizer e compreender sobre esse assunto é que os mundos se formam pela condensação da matéria, disseminada no espaço. Questão 40. Os cometas seriam, como se acredita atualmente, o início da condensação da matéria, ou seja, mundos em formação? Isso está correto, porém, é um absurdo acreditar na influência que lhes é comumente atribuída. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes exercem alguma influência em certos fenômenos físicos. Questão 41. Poderia um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe se disseminar novamente no espaço? Sim, pois assim como Deus renova a vida, ele também renova os mundos. Questão 42. Poderá-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, como por exemplo, o da Terra? Nada posso dizer a respeito, porque somente o Criador sabe. Louco é aquele que diz conhecer qual o número de séculos que essa formação dura. Capítulo 3. A Criação. A formação dos seres vivos. Questão 43. Quando a Terra começou a ter vida? No começo tudo era caótico, pois os elementos estavam em desordem. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos, adequados ao novo estado do planeta. Questão 44. De onde vieram os seres vivos da Terra? A Terra já continha os germes dos seres vivos, que esperavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se uniram, assim que a força que os mantinha separados cessou, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente, como crisálidas ou sementes de plantas, até que chegasse o momento propício para o surgimento de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram, e começaram a se multiplicar. Questão 45. Antes da formação da Terra, onde estavam os elementos orgânicos? Estavam, por assim dizer, em estado de fluido, no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem uma nova existência em um novo mundo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, características de cada tipo de elemento, desde que se encontrem nas condições necessárias.
A menor perturbação nestas condições pode impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, evitar a disposição regular que constitui o cristal. Por que o mesmo não se daria com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em um meio apropriado. Já ocorreu de grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, portanto, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. Por que não pode ter ocorrido, na origem do globo terrestre, o que ocorre diariamente bem debaixo dos nossos olhos? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos, pela mesma força da natureza, diminui em algo a grandeza de Deus? Não, longe disso, e tal fato corresponde melhor à ideia que temos do seu poder, que por meio de leis eternas, se exerce sobre infinitos mundos. Esta teoria não resolve, de fato, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios, e colocou limites em nossas investigações. Questão 46. Ainda existem seres que nascem de forma espontânea? Sim, desde que seu germe primitivo ficasse em estado latente. Todos os dias é possível testemunhar esse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais contêm germes de uma multidão de micro-organismos, que só aguardam a fermentação pútrida, necessária para se desenvolverem. É um mundo minúsculo que permanece adormecido, até que as condições sejam propícias para a sua criação. Questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e como dito anteriormente, surgiu no momento adequado. E foi esse fato, também, que deu origem à crença de que o homem foi formado do barro da terra. Questão 48. Podemos saber a época exata do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, porque todos os seus cálculos são fantasiosos ou ilusórios. Questão 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não surgem homens de forma espontânea, como na origem dos tempos? Isto sendo parte do princípio das coisas, acaba estando entre os segredos de Deus. No entanto, posso dizer que, uma vez espalhados pela terra, os homens absorveram os elementos necessários para sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. E o mesmo ocorreu com as diferentes espécies de seres vivos. Capítulo 3. A criação. Adão e o povoamento da terra. Questão 50. A espécie humana surgiu de um único homem? Não, e aquele que chamam de Adão, nunca foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Questão 51. Podemos saber em que época Adão viveu? Mais ou menos na época que vocês estimam. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem, cuja tradição conservou pelo nome de Adão, foi um dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos que aconteceram, em diversas épocas, na superfície do globo, vindo ele a se tornar um ancestral de uma das raças que habitam a Terra atualmente. As leis da natureza não permitem que os progressos da humanidade, comprovados muito antes de Cristo, tenham ocorrido em apenas alguns séculos, como teria acontecido se o homem só existisse a partir da época atribuída a Adão. Muitos consideram, com mais razão, que Adão é um mito ou uma alegoria, que representa as primeiras eras do mundo. Capítulo 3. A criação. Adão e o povoamento da terra. Questão 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que diferenciam as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Imagine como dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se pareceriam na questão moral. Questão 53. O homem surgiu em mais de um lugar na Terra? Sim, em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Novos tipos se formaram quando os homens se dispersaram por climas diversos e cruzaram com outras raças de homens. Estas diferenças, então, constituem espécies distintas? Certamente que não, são todos da mesma família. Seguindo este pensamento, seriam as múltiplas variedades de um mesmo fruto um motivo razoável para considerá-los como sendo de espécies diferentes?
Questão 54. Pelo fato da espécie humana não ter surgido de um só indivíduo, os homens devem todos deixar de se considerar irmãos? Para Deus, todos os homens são irmãos, pois são animados pelo Espírito, e tendem para o mesmo fim. Vocês sempre tendem a interpretar as palavras em seu sentido mais literal. Capítulo 3. A Criação. A pluralidade dos mundos. Questão 55. Todos os planetas que se movem no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro a possuir inteligência, bondade ou perfeição. Entretanto, há homens que se consideram espíritos muito fortes e que imaginam que, somente este pequenino globo, possui o privilégio de conter seres racionais. Isso é apenas o mais puro orgulho e vaidade, pois julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos com seres vivos, e todos esses seres estão em busca do objetivo final da providência. Acreditar que só exista vida no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não faz nada que não tenha utilidade. É fato que ele deu a esses mundos um propósito mais sério do que entreter a visão. Por sinal, não há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, algo que indique esse tal privilégio de ser habitada, em detrimento de tantos outros milhões de mundos semelhantes. Questão 56. A constituição física dos mundos é a mesma para todos eles? Não, eles não se assemelham de forma alguma. Questão 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, faz com que, os seres que os habitam, tenham diferentes organizações? Sem dúvida, assim como na Terra os peixes são feitos para viver na água, e os pássaros no ar. Questão 58. Estariam os mundos mais distantes do Sol, privados da luz e do calor, dado o fato que esse astro pareceria, para eles, apenas como mais uma estrela? Vocês pensam que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E nem consideram a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconhecem, muito mais importante do que o que exerce na Terra. Além disso, nunca dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vocês, ou que possuem órgãos idênticos aos seus. As condições de existência dos seres que habitam diferentes mundos devem ser adequadas ao meio em que vivem. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos seres que podem viver dentro da água. O mesmo se aplica aos outros mundos, que certamente contêm elementos desconhecidos por nós. Na Terra, vemos as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Então, por que seria impossível que a eletricidade fosse mais abundante em alguns mundos e desempenhasse neles uma função de ordem geral, com efeitos que não podemos compreender? É bem possível que esses mundos tenham em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias para seus habitantes. Capítulo 3. A Criação. As considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Indo de acordo com o nível de conhecimento que possuíam, os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação. Com o apoio da ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas delas. A explicação que os espíritos apresentam confirma uma opinião, já muito compartilhada entre os homens mais eruditos. A objeção que pode ser feita a essa explicação é que ela parece contradizer o texto dos livros sagrados. Contudo, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e resulta da leitura literal de certas passagens, que muitas vezes tinham sentido alegórico. A questão de Adão, como primeiro homem e origem exclusiva da humanidade, não é a única crença religiosa que precisou ser revisada. O movimento natural da Terra apareceu, em determinada época, tão oposto aos textos sagrados, que serviu de pretexto para vários tipos de perseguição. No entanto, a Terra continua a girar, apesar das excomunhões, e hoje ninguém pode contestar esse fato sem prejudicar sua própria razão. A Bíblia afirma que o mundo foi criado em 6 dias, e coloca a época de sua criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Segundo o texto bíblico, a Terra não existia antes disso, sendo criada a partir do nada. O texto é bem claro a esse respeito. A ciência positiva, no entanto, com sua precisão inexorável, prova o contrário. A história da formação do globo terrestre está registrada, de forma inquestionável, no registro fóssil,
demonstrando que os 6 dias da criação representam, na verdade, longos períodos, cada um durando, possivelmente, centenas de milhares de anos. Isso não é apenas um sistema, uma doutrina ou uma opinião isolada, mas um fato. E é tão certo quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode se negar a aceitá-lo. Isso demonstra claramente o erro em que se pode cair, ao interpretar literalmente expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Deve-se concluir, então, que a Bíblia está errada? Não, a conclusão correta é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Ao escavar os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem em que os seres vivos apareceram em sua superfície, e essa ordem está de acordo com o que diz o Gênesis. A única diferença é que, em vez de ser realizada milagrosamente em algumas horas, essa obra aconteceu, ainda que sob a vontade de Deus, ao longo de milhões de anos, de acordo com as leis naturais. Mas isso faz de Deus um ser menor e menos poderoso? E sua criação perde a perfeição por não ter sido instantânea? Certamente que não. Seria uma ideia muito limitada da divindade não reconhecer sua onipotência nas leis eternas, que estabeleceu justamente para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nos revela um aspecto ainda mais grandioso e ainda mais compatível com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pois essa obra se realizou sem violar as leis da natureza. De acordo com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, no entanto, indica que o dilúvio universal ocorreu no ano 1656, após a formação do mundo no calendário judaico, enquanto a geologia nos mostra que o grande cataclismo foi anterior ao aparecimento do homem, já que, até hoje, não foram encontrados vestígios da presença humana, nem de animais de categoria similar, nas camadas geológicas primitivas. Contudo, isso não prova que seja impossível. Muitas descobertas já criaram dúvidas a esse respeito, e pode ocorrer que, a qualquer momento, se adquira certeza material da existência da raça humana antes de tal período. Quando isso acontecer, reconheceremos que, como em tantos outros casos, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é saber se o cataclismo geológico é o mesmo que Noé presenciou. O tempo necessário para a formação das camadas fósseis não permite a confusão entre eles, e se forem encontrados vestígios da existência humana, antes dessa grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na obscuridade dos tempos. Contra tal evidência, não há argumentos possíveis. Será necessário aceitar esse fato, assim como aceitamos o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, de fato, uma hipótese. No entanto, aqui está algo menos especulativo. Se aceitarmos que o homem surgiu, pela primeira vez, 4.000 anos antes de Cristo, e que 1.650 anos depois, toda a raça humana foi destruída, exceto por uma única família, então o repovoamento da Terra teria começado com Noé, aproximadamente 2.350 anos antes de nossa era. Porém, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1700 a.C., encontraram um país já densamente povoado e avançado em civilização. A história mostra que, naquela época, as Índias e outros países também estavam em pleno florescimento, sem contar a cronologia de certos povos, que remonta a épocas bem mais antigas. Para que a teoria bíblica fosse verdadeira, seria necessário que entre 2300 e 1700 a.C., ou seja, em apenas 600 anos, a descendência de um único homem tivesse conseguido povoar todos os vastos territórios então conhecidos, sem considerar outros que ainda não eram conhecidos. Além disso, seria preciso que nesse curto período, a espécie humana tivesse evoluído da ignorância primitiva ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. A diversidade das raças também corrobora para essa opinião. Embora o clima e os costumes possam, de fato, causar modificações no caráter físico das populações, há limites para a influência dessas causas. O exame fisiológico revela que entre certas raças existem diferenças constitucionais mais profundas do que aquelas que o clima pode explicar. O cruzamento entre raças gera tipos intermediários, apagando as características extremas, porém, não cria novas raças, mas apenas produz variações. Ora, para que houvesse cruzamento de raças, seria necessário que, a princípio, existissem raças distintas. Como então explicar a existência dessas raças, ao lhes atribuirmos uma origem comum, e especialmente, tão recente? Como admitir,
que em poucos séculos, os descendentes de Noé tenham se transformado a ponto de originar, por exemplo, a raça etíope. Tal transformação é tão implausível quanto a hipótese de uma origem comum para os lobos e os cordeiros, ou para os elefantes e os pulgões, ou para os pássaros e os peixes. Mais uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Na direção contrária, tudo se esclarece ao admitir que a existência humana é anterior à data geralmente aceita como início. E que as origens da humanidade são múltiplas. E que Adão, tendo vivido há cerca de 6.000 anos, povoou uma região ainda desabitada. E que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe local, erroneamente associada ao cataclisma geológico. E, finalmente, que a forma alegórica, característica do estilo oriental, é comum nos textos sagrados de diversas culturas. Isso nos mostra a importância de não rotular precipitadamente como falsa doutrina, a que pode, mais cedo ou mais tarde, e como muitas outras, refutar aqueles que a contestam. As ideias religiosas, longe de perderem valor, se engrandecem quando caminham lado a lado com a ciência. Esse é o único caminho para evitarem ficar vulneráveis ao ceticismo. Fim do capítulo 3. Agradecemos por ter ouvido mais um de nossos audiolivros.